Em julho de 2021, ou seja, faz algo em torno de um ano, o casal Gessé e Késia Carvalho, coordenadores da Junta de Missões Mundiais, um setor da Convenção Batista Brasileira que cuida de missionários ao redor do mundo, envia e mantém. Em julho de 2021, o casal Gessé e Késia Carvalho, coordenadores da Junta de Missões Mundiais no Oriente Médio, no norte da África e em parte do deserto africano, esses irmãos nos contam a seguinte história, uma história real. Eles dizem: o coração do muçulmano é solo duro, duro quanto à pregação do Evangelho de Jesus. Foi preparado ao longo dos anos para rejeitar completamente a mensagem do Evangelho. Por mais que queiramos e argumentemos com base na verdade, dizem esses irmãos, coordenadores de missões mundiais no Oriente Médio. Por mais que queiramos e argumentemos com base na verdade, ou que ganhemos o debate na base da apologética, a apologética é a defesa da doutrina cristã frente a outras religiões. Por mais que queiramos e argumentemos com base na verdade, ou que ganhemos o debate no campo da apologética, o diabo rapidamente lhes roubará a mensagem do coração, permanecendo esse coração duro. O diabo usará o orgulho, a honra, o medo ou a tradição para que rejeitem a mensagem do Evangelho. Mas quando oramos, batalhamos espiritualmente por eles. O Espírito Santo trabalhará naqueles corações, preparando-os para receberem a mensagem de Jesus. Foi assim, dizem eles, na nossa vida. Era duro o nosso coração e rejeitava por completo a mensagem de Cristo, mas havia amigos orando pela nossa salvação. Hoje, não apenas eles, mas toda a família foi liberta das garras de Satanás e todos se encontram na luz de Jesus Cristo. Essa história também aconteceu na vida de uma moça chamada Radassa. Ela se encontrou com Cristo porque seus amigos oravam por ela. E aqui eu continuo no relato de Gessé e Késia Carvalho. Ela recebeu o Novo Testamento, Radassa recebeu o Novo Testamento, era uma jovem muçulmana, e começou a ler aquele Novo Testamento. Poucos dias depois a mensagem ficou clara para Radassa. A semente do Evangelho penetrou no seu coração, ela entregou sua vida a Jesus Cristo. Estudava fora do seu país, da sua terra natal, e participava de um grupo de discipulado com outras jovens da sua faculdade. Então, todos foram motivados, todos os jovens daquele grupo de discipulado foram motivados a enviarem mensagens a seus familiares muçulmanos com versos da Bíblia e testemunharem para os seus familiares mesmo à distância por meio dessas cartas. Algum tempo depois, vários jovens testemunharam na reunião do grupo de discipulado conversões de irmãos, pais, tios, tias e assim por diante. As cartas com a mensagem do Evangelho regadas por oração frutificaram. Mas no caso de Radassa, o que houve foi rejeição e ameaça por parte dos seus familiares. Essa moça chegou para a líder do grupo de discipulado e perguntou se o problema era ela, se ela não era uma boa testemunha. Perguntou, precisamos aqui entender que era uma moça novinha na fé. Perguntou se Cristo não queria salvar os familiares dela. A discipuladora, porém, a encorajou e disse que muitas pessoas que tinham testemunhado por meio das suas cartinhas já oravam por seus familiares fazia muito tempo. A discipuladora estimulou Radassa a fazer o mesmo, seguir orando por seus familiares. Então ela se dispôs a orar intensamente por sua família. Algum tempo depois, uma jovem prima de Radassa. Então estamos vendo aqui o poder da oração que rega a pregação e que vence Satanás. Algum tempo depois, uma prima de Radassa adoeceu. Os médicos a desiludiram, dizendo que não havia mais o que fazer. A família toda ficou desolada, ficou profundamente abatida.
Radassa ligou para a prima cristã, e a prima falou de Cristo, orando por ela ao telefone. Naquela mesma noite em que oraram, no hospital, a prima de Radassa teve uma visita de Jesus. Ele entrou no quarto do hospital. Ela o viu em um sonho. E essa moça depois contou: o médico dos médicos entrou no meu quarto e retirou o tumor que me matava. No dia seguinte, a moça estava de pé. Isso impactou toda a família. E ela contou que Radassa tinha telefonado, conversado com ela por telefone, falado de Cristo, orado com ela, e naquela noite, aquele homem de quem Radassa tinha falado, visitou-a no quarto e a curou miraculosamente. Isso foi a porta para que toda a família de Radassa parasse para escutar a mensagem do Evangelho. Os missionários viram o vídeo. O momento em que Radassa fala com toda a família, mais de 15 pessoas, seus pais, irmão, tios e primos, depois que ela fala do Evangelho, começam a orar com ela, repetindo as palavras que ela dizia, confessando os seus pecados e sua fé em Jesus Cristo como o único Salvador. A oração de Radassa preparou o solo, e os corações se tornaram prontos para receber a semente do Evangelho e frutificar. Satanás foi derrotado. Graças a Deus. Aleluia. Joaquim Jeremias nos conta que na época de Cristo havia um pavor pelos demônios. Havia um extraordinário medo na cultura oriental, em particular na Palestina, porque foi lá que Joaquim Jeremias viveu boa parte da sua vida. E ele tem contato com tradições de pavor, histórias de pavor ligadas aos demônios. Doenças de toda sorte eram atribuídas a demônios, particularmente doenças de origem psíquica. E nós pensamos em doenças psíquicas e fica muito evidente que as suas manifestações externas já dizem muito claramente que a pessoa perdeu o controle de si. Isso numa mentalidade oriental, numa mentalidade palestina, era evidência de uma ação demoníaca. Eu não estou dizendo com isso que toda enfermidade da mente é manifestação demoníaca. Mas também não estou descartando o fato de que frequentemente são manifestações demoníacas, sim. Essa soma exagerada de pavor de demônios, nos dias de Cristo, leva em conta particularmente o seguinte fato. Hoje, quando pessoas perdem o controle de si, apresentam aquilo que seriam chamadas doenças mentais graves. Essas pessoas não ficam muito tempo nos olhares do público, elas são recolhidas para centros de tratamento. Isto não acontecia nos dias de Cristo. Essas pessoas que manifestavam essa perda do controle de si, vociferavam, corriam, rasgavam-se em locais públicos. Não havia hospitais, clínicas para acolhê-los. A Bíblia diz, por exemplo, em Marcos, capítulo 1, que um desses doentes mentais começa a vociferar em meio a um culto na sinagoga. Marcos 1, a partir do verso 21, diz: dirigiram-se para Cafarnaum, e assim chegou o sábado. Tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade e não como os mestres da lei. Mas naquele exato momento, ou seja, enquanto Jesus ministrava com autoridade, as pessoas ficavam maravilhadas. E aqui eu preciso dizer uma coisa.
Se você está sendo levado a parar de prestar atenção nessa mensagem, desconfie que demônios estejam agindo na tua mente agora. Desconfie. Se hoje, enquanto a mensagem está sendo pregada, você está sendo levado a perder a atenção, desconfie que tem demônio agindo na tua vida. A mensagem é sobre Satanás e sua derrota. É sobre isso que estamos falando aqui hoje. Se há alguém incomodado em que não prestemos atenção nessa mensagem, é o diabo. Vigia. Ele está debaixo dos nossos pés. Volto. Naquele exato momento em que Jesus ensinava com autoridade e as pessoas estavam maravilhadas, a Bíblia diz: levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo que vociferava. De novo, Joaquim Jeremias conta para nós que ele mesmo viu nas ruas de Jerusalém um homem correndo pelas ruas certa vez, espumando pela boca e gritando loucamente, bramando. Ele conta que fazia lembrar a cena descrita em Marcos capítulo 5 do endemoniado gadareno. Noite e dia sem repouso, aquele homem, diz a Bíblia, perambulava por entre os sepulcros e entre as colinas, e pelas colinas, digo, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Satanás só precisa que as pessoas vão se abrindo para ele tomar o controle total. Ninguém fica terrivelmente endemoniado assim da noite para o dia. Tem que haver um processo. Há uma abertura contínua, vai se abrindo para o mal, vai se abrindo para a ação de Satanás, vai se rejeitando a palavra de Deus, se rejeitando a palavra de Deus até o ponto em que não há mais modo de se controlar a ação do mal. O oriental do tempo de Jesus estava habituado a esses fenômenos e via na cura dos enfermos a vitória sobre Satanás. No judaísmo, os demônios eram considerados predominantemente seres que agiam na individualidade, não apenas, mas predominantemente, no mais das vezes, na individualidade. E os judeus tinham listas enormes de nomes de entidades demoníacas. Jesus, porém, apresentou algo novo para o judaísmo. Jesus frisou a conexão dos fenômenos demoníacos com um líder principal, ao qual ele chamou de Satanás. Satã está por trás desses exércitos, desses soldados, e nós vamos ver texto em que Jesus trata os demônios como soldados de um comandante. Há uma conexão das ações demoníacas com Satã. Por exemplo, Satanás surge como comandante que dirige uma força militar. Lucas capítulo 10, disse-lhe Jesus: sim, eu próprio vi Satanás cair dos céus como um raio. Dei-vos autoridade, aleluia, sobre os poderes do inimigo. Essa expressão, os poderes do inimigo, são aqueles que estão debaixo da autoridade do inimigo. São aqueles que estão sob o comando do inimigo. Jesus está dizendo para os seus seguidores: dei-vos autoridade sobre os poderes do inimigo e para pisar serpentes e escorpiões. Nada, vamos repetir isso juntos, nada nos fará mal. Nada vos fará mal. Aleluia. Mas não se alegrem com o fato de que os espíritos têm se sujeitado a vocês. Alegrem-se com o fato de que os nomes de vocês estão escritos no céu. Jesus diz então que Satanás governa
governa seus súditos, seus servos, serpentes e escorpiões. Mas Jesus diz: meus discípulos, meus seguidores, vocês, pelo poder que eu lhes dou, vocês estão no comando. Vocês estão no comando. Dou-lhes poder sobre os poderes do inimigo. Aqueles que Ele comanda terão que se dobrar ao poder que eu dou a vocês. Esse é o poder de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Jesus diz que Satanás é dominador sobre um reino. Mateus capítulo 12. Se Satanás expulsa o próprio Satanás, quem está dizendo isso é o próprio Jesus Cristo. Se Satanás expulsa o próprio Satanás, estou lendo Mateus 12, verso 26, isso quer dizer que o seu reino está dividido contra si mesmo. Como pode o seu reino continuar a existir? Há um governo, há um reino controlado por esse poder maligno. E Jesus prossegue ensinando para nós, em Marcos capítulo 5, verso 9, que os demônios são soldados dele. Marcos 5, verso 9, Jesus lhe perguntou qual é o seu nome, e ele respondeu: meu nome é Legião, pois somos muitos. Legião, um grupo de 6.000 soldados aproximadamente. Nós somos soldados. Seguimos ordens, é isso que eles estão dizendo. Jesus usa de um jogo de palavras para designar o maligno, Satanás, como senhor da casa, que controla seus súditos, seus servos. É como um pai de família que governa. Mateus capítulo 10, verso 25, Jesus diz: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Se disseram, afirma Jesus, que eu, expulsando os demônios, eu, o pai de família, sou Beelzebu, farão coisa ainda pior acerca de vocês, meus servos. Vão dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Mas ao fazer esse jogo de palavras, Jesus está sinalizando para nós uma verdade. Satanás age como um pai de família. Tem seu clã. E a partir desse seu clã, age em prol dos seus perversos interesses. Ou seja, Jesus não considera o mundo do mal como coisa isolada, mas como uma unidade. O mal trabalha em equipe. São organizados, agem como exército, têm comandantes, são como um reino ou como uma família. O mal, então, no dizer de Jesus, trabalha de modo extremamente radical. Por detrás dos seus diversos fenômenos, há um líder que é o Ectros, é o inimigo por excelência, que comanda o seu exército de maus espíritos. Jesus possui, e isso vai ser ressaltado em todos os evangelhos, Jesus possui um conhecimento da realidade do mal, que culmina, o conhecimento de Jesus culmina no fato de que ele sabe, Jesus sabe muito bem, que o poder do mal ainda não atingiu seu clímax. No dizer de Jesus, no tempo do fim, Satanás se levantaria para exigir adoração como se ele fosse Deus. Parece que nós estamos testemunhando esses dias. É a impressão que eu tenho. Marcos capítulo 13, verso 14. Ora, diz Jesus, quando vós virdes a abominação do assolamento, ou da assolação, ou do assolador, quando vós virdes a abominação do assolador, que foi predita, estar onde não deve estar, quem lê entenda, diz Jesus, então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Jesus está citando, ao que parece, Daniel capítulo 9, versos 26 e 27, que dizem:
E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. O Messias será tomado. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O assolador fará um pacto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, ele impedirá o culto a Deus. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Cremos que a maior expressão desse assolador é mesmo uma figura extremamente satânica do fim dos tempos, exigindo culto, exigindo adoração. O Senhor Jesus coloca essa questão no futuro. Então, quando nós lemos, por exemplo, na história antiga, a história anterior à vinda de Cristo ao mundo, lá por volta do ano 164 a.C., um homem terrível, chamado Antíoco IV Epifânio, ordena a colocação de um altar de culto a Zeus no segundo templo, em Jerusalém. Quando nós olhamos para essa cena, essa ação abominável de Antíoco IV Epifânio, nós vemos um prenúncio do tempo do fim. O tempo do fim será marcado por abominações ainda maiores de Jesus. Mas a igreja, diz Apocalipse, e Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus, é a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse diz que a igreja vencerá até o fim. Se o mal vai se agravar, e já começou, se o mal vai se agravar no tempo do fim, a autoridade da igreja será ainda maior no tempo do fim. Nós estamos num período de grandes milagres. Eu quero que você se abra para isso nessa noite. Este é um período de grandes milagres, de libertação, de salvação, de cura, de restauração. No fim dos dias, será posto abaixo o falso Deus, o pseudo-Deus. Beelzebu, no dizer de Jesus e na profecia de Daniel, encontrará seu fim. Neste mundo escravizado por Satanás, Jesus aparece na sua encarnação com autoridade divina. Agora, preste atenção. Jesus não vem apenas, ainda que isso já seja maravilhoso, Jesus não vem apenas para exercer misericórdia. Ele vem para prontamente assumir a frente da batalha na luta contra o mal. Jesus vem como guerreiro. Ele não apenas estende a mão para os caídos, para os fracos, para os derrotados, para os oprimidos. Não é só isso. Jesus vem assumir a frente da guerra, a frente da batalha. Neste mundo, repito, neste mundo escravizado por Satã, Jesus vem para assumir a luta contra o mal. Marcos, em seu evangelho, descreve as expulsões de demônios por Jesus, apresentando para nós essas expulsões como lutas. É evidente que são lutas completamente desiguais. Quem é como Jesus? Ninguém é igual a Jesus, ninguém mesmo. Leio como exemplo disso que acabo de dizer, Jesus em lutas contra os demônios. Leio Marcos capítulo 1 a partir do verso 23. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah! Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendendo-o, Jesus disse: Cala-te
e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, então aquele homem se agita violentamente, dá um grito, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: o que é isso? O que está acontecendo? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Nós temos nesse texto uma sequência, um esquema lógico. Preste atenção. O endemoniado se aproxima com uma palavra de rejeição contra Jesus. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. O que há entre nós, o que temos em comum? Depois, segundo momento, essa rejeição cresce ao ponto de tornar-se ataque. Mas o demônio sabe que não tem como vencer Jesus, e esse ataque é na verdade uma súplica. Há uma súplica aqui: vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Em terceiro lugar, segue-se a ordem de Jesus, para que o demônio se cale e se retire. Cala-te, diz o Senhor, e sai dele. Em quarto lugar, o demônio expressa uma última resistência, mas ele tem que obedecer. O texto diz, então, o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, há um grito aqui, saiu dele. Esse mesmo esquema aparece também em Marcos, capítulo 5, versos 6 a 10. E quando viu Jesus ao longe, aqui estamos falando do gadareno, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. E o texto nos dá a entender que Jesus parece ceder. O texto vai explicar para nós, verso 8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E Jesus parece ceder, ele para de dizer sai e diz: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo, imediatamente, lhe o permitiu. Jesus liberta prontamente aquele homem. Jesus partilha dessa ideia, ele mesmo fala isso categoricamente, de que expulsões de demônios são lutas contra os poderes do mal, quando ele diz, por exemplo, lá em Lucas capítulo 11, versos 20 e 21, algo sobre capturar o valente, amarrar o valente, um texto por demais conhecido. Lucas capítulo 11, versos 20 e 21, mas se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, isso prova que o reino de Deus chegou até vocês. Uma das manifestações da chegada do reino é a expulsão dos demônios. O reino de Deus está entre nós. Que os demônios saiam em nome de Jesus. Aleluia. E Jesus prossegue dizendo, verso 21, quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte do que ele o ataca e vence, leva todas as armas em que ele confiava e reparte todos os bens que tomou dele. Agora veja que interessante, Jesus fala de bens que são tomados e dados, repartidos. Interessante isso, porque Jesus parece estar falando para nós algo que aparece lá em Isaías 53, a grande profecia sobre o servo sofredor. O final do capítulo, verso 12, diz: por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões. Noutra versão, ele fará dos poderosos os seus despojos,
porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, Jesus é aquele que toma os bens que são vidas. É disso que a Bíblia está falando. Os bens do forte, do maligno. Pega essas vidas e diz: agora vem para a luz. Sai dessa treva, dessa escuridão em que você está. Vem para a luz agora. Aleluia. Jesus emprega a figura do romper as cadeias das vítimas de Satã. Jesus é o grande libertador. Ele tira das prisões, ele rompe os grilhões, sejam eles quais forem. Preste muita atenção. Não importa qual grilhão atou tua vida, Jesus é o teu libertador. Qual grilhão? Não importa. Não importa. O grande libertador é Jesus de Nazaré. Olha o que ele vai dizer no final dessa história de Lucas capítulo 13, versos 10 em diante. Olha que coisa linda a fala do Senhor. Aliás, tudo que Jesus fala e faz é lindo. Lucas 13, verso 10. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, meu Deus, o que é a religião vazia, né? Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão. Agora ele vai dar um sermão. Olha que coisa tremenda. Há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Que lindo, que piedoso. Então o Senhor gritou. Olha só, hein? Quem diz que Jesus não se exaspera está muito equivocado. Então o Senhor exclamou. Exclamar aqui é dar um grito: hipócritas! Porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Vocês acham que eu tinha que deixar essa mulher cativa? Hipócritas! Vocês dão mais valor a um animal do que a um ser humano? Jesus é o nosso libertador. Ele não dá mais valor a coisa alguma do que a nós, por quem Ele morreu. Cristo morreu para fazer você livre. Essas vitórias de Jesus sobre Satanás não são apenas encontros esporádicos, não são apenas isso. São muito mais. Elas são a aurora, o surgimento do primeiro brilho da era da salvação. Isso é o início daquilo que vai culminar com a total aniquilação do poder de Satanás. Cada uma das libertações de Jesus, o reino está vindo, vindo, vindo. A luz está vindo, vindo.
É o que ele diz, e lemos, e agora vamos reler em Lucas 11, se eu, pelo dedo de Deus. Em Mateus 12, 28, essa mesma expressão aparece como o Espírito de Deus, né? Vimos isso no domingo passado. Jesus diz em Lucas 11, se eu, pelo dedo de Deus, expulso os demônios, então o reino de Deus é chegado. Cada expulsão que Jesus opera de um espírito maligno é a antecipação da hora em que Satanás será terminantemente dominado e derrotado. As vitórias sobre os seus instrumentos, sobre os seus poderes, são antecipações do fim desta era. Jesus diz isso acerca das expulsões dos demônios também que os discípulos fazem. Jesus envia os discípulos para anunciarem: é chegado o reino dos céus. Vão pelas cidades, anunciem o evangelho e digam: é chegado o reino dos céus. Jesus dá poder aos seus discípulos sobre toda a potestade do mal. É o que Marcos capítulo 3 vai dizer para nós. E Jesus dá muita importância às expulsões de demônios pelos seus discípulos. Isso fica claro quando ele diz em Lucas 10, verso 18: eu vi. Ele diz isso com júbilo, viu? Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Em outros termos, eu vi como Satã, de repente, foi expulso do céu, como um raio que cai sobre a terra. O gozo de Jesus tem a ver com uma luta prévia no céu. Essa fala, eu vi Satanás caindo do céu, pressupõe que, estando nas regiões celestes, ele perde uma batalha e cai. Está pressuposta aqui uma derrota. Eu vi a derrota dele. É o que Jesus está dizendo. Eu vi. E essa figura do estar nos céus, a Bíblia reiteradamente fala isso, né? Que os céus governam sobre a terra. Estar nos céus, estar nas regiões celestiais é exercer governo sobre a terra. Mas Jesus diz: eu vi a queda dele. O governo dele começou a cair. Aleluia. Os espíritos maus, Paulo vai dizer, estão desarmados. Em Colossenses, Paulo afirma isso, que Jesus na cruz do Calvário desnuda os guerreiros das trevas. Mas eu quero voltar agora para Lucas 10, verso 18 e prosseguir. Jesus lhes revelou, diga comigo, revelou. Jesus aqui está então contando uma coisa que os discípulos não poderiam saber, a não ser que Jesus contasse. Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, verso 19, atentai, prestem atenção, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas, esse é o sentido mais preciso, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Agora, olha a continuação do texto, estamos juntos? Verso 21, olha que coisa. Verso 21 de Lucas 10. Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito, deu um grito. Gente, Jesus era muito menos apático do que a gente imagina. Se a gente fizer uma releitura dos evangelhos, a gente não vai ver Jesus como um mocorongo, uma pessoa que não sente nada, que está sempre assim meio... Esse não é Jesus, não o da Bíblia. Isso aí pode ser Jesus de alguma seita e religião, alguma coisa do tipo. Mas o Jesus da Bíblia é fogo na roupa.
Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito, exclamou: ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo-te, pois ocultaste estas verdades dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, porque tu tiveste a alegria de proceder assim. Qual é a revelação? A revelação é algo que não tem nenhuma analogia no judaísmo da época de Cristo. Preste muita atenção, esse é o final da mensagem. Nós já falamos sobre Jesus trazendo uma percepção completamente nova no trato com Deus. A mensagem em que falamos sobre Jesus se referindo ao Pai como Abba. Mas Jesus não inaugurou apenas esta compreensão nova. Há outras. Nem os monges em Qumran, vou chamar de monges, nem os homens que ficavam lá às margens do Mar Morto, apenas com a lei de Moisés, separados para a leitura da lei, essênios, nem eles, nem qualquer judeu da época de Cristo, preste muita atenção nisso, nem qualquer judeu da época de Cristo conhece uma superação de Satã que já está acontecendo. Isso está na boca de Jesus. É Jesus quem diz: eu vi a queda de Satanás. O judeu estava lutando por essa queda. O judeu que estava dominado por Roma ainda esperava que algo acontecesse para que eles saíssem do jugo romano, e então a força do mal, os poderes do mal cairiam. Jesus não concorda com nada disso. Jesus diz: o mal já está caindo. O reino de Deus chegou. O judeu está esperando um reino ainda. Jesus diz: o reino já veio, está aqui no meio de vocês, estará dentro de vocês, já chegou. É a libertação das almas dos homens, já chegou. Há um paradoxo, há uma contradição aparente, mas a solução é visível apenas por quem tem fé. Só aqueles que creem veem que Satanás já está caindo, veem que ele não exerce mais como antes seu poder. Onde há fé, onde os homens se encontraram com a boa notícia chamada Jesus de Nazaré, soa esse grito de júbilo de Cristo. O Pai revelou que se partiu ao meio o poder de Satanás. O Pai revelou isso. Jesus é maior que Satã. Por isso Jesus vai dizer em Marcos capítulo 16, enquanto estiver dizendo pelo mundo inteiro, verso 15, proclamai a boa notícia a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Primeiro da lista: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, o reino já chegou. Vão e contem isso e mandem Satanás embora. Mandem os demônios embora. Hoje é dia, hoje é dia de Satã ser expulso. Hoje, Jesus Cristo está aqui.
Hoje, o poder de Jesus Cristo, e por todo sempre, é incomparavelmente maior que o poder do inimigo. Hoje, você aqui neste templo, na sua casa, você que vai assistir essa mensagem, que já assistiu, hoje, invoque o nome de Jesus e mande que Satanás vá embora. Seja livre do poder de Satanás. E que Deus nos abençoe.